Países de A a Z foram alvos das tarifas de Donald Trump, mas a ofensiva americana pesou mais sobre algumas letras. O B de Brasil. A Trump anunciou na rede social dele tarifa de 50% para o Brasil, anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, que pega o Brasil, que estava com uma das taxas mais baixas na guerra tarifária imposta por Trump. O anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, que disse mais cedo na Casa Branca que o Brasil não estava ajudando os Estados Unidos. Teve também o R de Rússia. A relação de Trump com Vladimir Putin, pelo menos a relação retórica, era outra, piorou bastante em relação à guerra da Ucrânia. Ameaça de tarifas de 100% se, no prazo de 50 dias, Vladimir Putin não chegar a um cessar-fogo com a Ucrânia. A ameaça se estende a países que fazem negócios com a Rússia. Nesse caso, atingiriam especialmente países que compram petróleo e urânio da Rússia. Os principais nessa lista são China e Índia. E mais recentemente, o I de Índia e o S de South Africa, ou África do Sul. Trump assinou um decreto que aumenta a tarifa sobre produtos da Índia. O país já enfrenta, a partir de hoje, uma taxa de 25%, que vai passar para 50% no próximo dia 28. É uma penalidade pelo fato do país comprar petróleo da Rússia. A gente tem ainda a África do Sul com 30%. Países que têm diferenças políticas, econômicas e culturais, mas que se juntaram na formação de um bloco nos anos 2000. Hoje, com 11 países, o grupo soma 39% do PIB mundial, quase metade da população do planeta. Os BRICS têm como maior destaque a letra C de China, o país que mais incomoda Trump no cenário geopolítico. Claramente há uma intenção do Trump contra os BRICS. E isso aumentou depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro. O que interessa mesmo para ele é a China e é enfraquecer os BRICS como um todo. Na última semana, quando o tarifaço entrou em vigor, líderes dos BRICS se articularam sobre uma possível reação, um movimento diferente do adotado pela União Europeia e pelo Japão, que firmaram acordos com os Estados Unidos, apesar de demonstrarem insatisfação com o resultado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Alan Severiano, é... O tarifaço de Trump e os BRICS. Como fica a relação do bloco com os Estados Unidos? E o papel do Brasil nessa costura diplomática e econômica. Meu primeiro convidado é Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Ele foi embaixador do Brasil em Londres e em Washington e fala comigo sobre a situação dos BRICS na guerra comercial de Donald Trump. Eu converso também com Túlio Cariello, diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China. Ele fala sobre a aproximação entre os dois países. Segunda-feira, 11 de agosto. Embaixador, na prática, o que a gente vê é os Estados Unidos impondo tarifa maior ao Brasil e à Índia, que compõem os BRICS. Tem ainda uma tentativa de negociação com a China, né? E aí muitas rusgas em relação à Rússia sobre vários assuntos. Como é que o senhor vê o cenário geopolítico nesse momento? Porque no século XX a gente teve multipolaridade, né? No começo do século passado, depois da Guerra Fria, a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, depois os Estados Unidos assumindo o protagonismo com a queda do Muro de Berlim. Que momento é esse que a gente vive em termos de configuração geopolítica? Olha, é difícil a gente fazer prognóstico sobre isso, né? Porque, como você diz, o mundo, até o sistema internacional, tanto econômico quanto político, até a eleição do Trump era um, e a partir de janeiro deste ano, e especialmente a partir de abril, quando começou esse tarifaço, passou a ser outro. Nós temos um mundo hoje sem regras, um mundo sem organizações internacionais, e onde prevalece a lei da selva, a lei do mais forte, mas ainda não há uma configuração, porque a gente não viu ainda como é que vai se desenrolar, como é que vai se resolver a negociação dos Estados Unidos com a China. A China enfrenta um prazo de até 12 de agosto para conseguir ali alguma negociação. Então, por enquanto,
está assim, tem uma tarifa americana de 30% sobre produtos chineses e uma de 10% de Pequim sobre produtos americanos. As tensões vão continuar, mas não interessa nem a China, nem aos Estados Unidos uma guerra, não só comercial, mas uma guerra geral. Eles não têm interesse nisso. E a ameaça que existe é justamente na Europa, né? Entre os países europeus e a Rússia. Os países europeus estão com a visão de que a Rússia gostaria de ampliar os seus ataques ao Ocidente e ocupar partes de outros países europeus. Eu também não compro essa ideia e não acho que vai haver nenhuma guerra na Europa a partir de uma nova intervenção da Rússia. Mas como está difícil terminar a guerra da Ucrânia, a gente não sabe como é que vai acontecer. O que está parecendo mais viável aí nesse cenário é o estabelecimento de áreas de influência, né? Você tem áreas de influência na China, ao redor da China, na Ásia, áreas de influência ao redor dos Estados Unidos, né? Sobretudo no Ocidente, apesar da diferença entre os Estados Unidos e a Europa. Então, é isso que está pintando, mas ainda é cedo para a gente dizer, porque as coisas estão em evolução, né? O que vai acontecer se sair esse encontro entre o Putin e Trump? O que vai acontecer se Israel ocupar permanentemente a faixa de Gaza? O que vai acontecer se houver desdobramentos em relação ao Irã? Então, o cenário está muito fluido ainda e é difícil prever o que vai acontecer em termos geopolíticos globais. Pois é, a gente vive essa fluidez enorme, né, na geopolítica. Agora, também vimos sinais de tentativa de rearranjo do comércio dentro dos BRICS, né? Nossa semana, a gente já comentou sobre isso. O presidente Lula conversou com o presidente Modi para tentar uma saída diante do tarifaço do Trump. A Rússia também está buscando apoio da China e da Índia. O senhor vê um fortalecimento da relação dos países dos BRICS entre eles e em que medida os países do bloco conseguem absorver os produtos que deixarão eventualmente de ser vendidos para os Estados Unidos? Olha, é possível que haja uma maior aproximação, né, entre os países, não só política, mas como economicamente. Nós vimos notícias de um interesse do maior desenvolvimento das relações econômicas entre o Brasil e a Índia. A conversa entre Lula e Narendra Modi foi longa, durou cerca de 1 hora. E acordaram uma visita do vice-presidente Geraldo Alckmin à Índia em outubro, com ministros e empresários brasileiros para tratar de cooperação na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital. A ida de Alckmin vai ser justamente focada nisso, abrir novos mercados e encontrar parcerias comerciais. Em 2024, as transações entre Brasil e Índia representaram cerca de 12 bilhões de dólares. E o que o governo quer? Atingir até 2030 o patamar dos 20 bilhões. Nós estamos vendo um crescimento do comércio com a China. Agora, isso pode acontecer, mas eu não acho que vá acontecer uma confrontação política, econômica, entre os países do BRICS e os Estados Unidos. A última reunião que se realizou aqui no Brasil mostra isso. Os temas foram tratados do ponto de vista do interesse dos países que fazem parte dos BRICS. Não houve tratamento de nenhum tema de confrontação, porque não interessa a nenhum dos países do BRICS confrontar os Estados Unidos. Pode ser que a interpretação dos Estados Unidos seja diferente, mas do lado dos BRICS eu acho que não vai haver nenhum gesto de confrontação com os Estados Unidos, nem do lado da China, nem do lado da Índia. Mas em que medida esses países eles conseguem absorver, né, os países do bloco, esses produtos que eventualmente deixem de ser vendidos para os Estados Unidos? Não, acho difícil, né? Porque no caso do Brasil, né, esses 35% de produtos industriais que não terão condição de ingressar no mercado americano por causa da tarifa de 50%, são produtos feitos para empresas e feitos
especificamente para o mercado americano. Eu acho que os países do BRICS poderão aproveitar essa maior aproximação, esse maior conhecimento para desenvolver o comércio no futuro. Mas eu não acho que os países do BRICS vão absorver os produtos que não vão ser importados. Há exemplos pontuais, né? No caso do café, por exemplo, a China ofereceu o mercado lá porque o mercado lá está crescendo e interessa a ela também. Se o Brasil não conseguir reduzir a tarifa para o café no mercado americano, uma parte dessa produção de café pode ir para a China. Mas eu não acho que todos os produtos podem ser redirecionados para os países membros do BRICS. E como é que o senhor entende, então, essa aproximação entre Brasil e Índia nesse contexto, né, em que os Estados Unidos impõem severas sanções, sobretudo sobre esses dois países dos BRICS? O senhor imagina qual seja o fruto desse estreitamento de relações entre Brasil e Índia nesse momento? Eu não acho que a China vá fazer uma frente com a Índia e com o Brasil contra os Estados Unidos. Eu também não acho que a Índia vá fazer essa frente contra os Estados Unidos. Estão conversando, não é necessariamente o BRICS isso. O BRICS são 11 países, entendeu? E a única referência que o Trump fez em relação ao BRICS foi por causa da entrevista do presidente Lula referente à dolarização. O mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. Por que o Brasil e a Índia foram justamente os mais taxados com essa tarifa de 50%, né? Lembrando que, além disso, o Trump também tem endurecido o discurso em relação à Rússia. O senhor não avalia que esse ataque a alguns dos componentes do BRICS pode ser uma forma de atingir especificamente a China por parte dos Estados Unidos? Não, eu também não acho isso. Eu acho que porque a tarifa foi aumentada de 25 para 50 no caso da Índia por questões econômicas, porque a Índia é o país mais fechado, né, em relação aos Estados Unidos, tem um grande superávit, e porque ela comprando esse petróleo da Rússia, ela foi penalizada como uma ameaça, talvez, aos outros países que têm relações comerciais com a Rússia. No caso do Brasil, o aumento de 10% para 40%, na minha visão, foi uma resposta à atividade, né, que o Eduardo Bolsonaro desenvolve lá em Washington, uma motivação política. Ou seja, embaixador, o senhor acha que vai haver uma aproximação entre os BRICS? Eu acho que não há resistência dos BRICS e ainda não há uma ação americana contra os BRICS. Você vê que a China está negociando, a Índia, apesar de ter a tarifa aumentada, continua negociando, e não há uma articulação, pelo menos que a gente saiba, né? Houve telefonema do Lula para o Modi, não sei se houve a chamada para o Xi Jinping, mas não há uma articulação entre eles para se opor ao Trump e às medidas do governo americano. Eu não compro essa versão. O senhor veio ao assunto ao nosso podcast aqui em outubro de 2024 e naquela época o senhor disse que havia o risco dos países dos BRICS serem identificados como anti-ocidentais ou anti-americanos. Nesse novo cenário, o senhor acha que esse risco está maior? Quer dizer, de fato, o Trump pode estar percebendo o BRICS como realmente um grupo que se opõe aos Estados Unidos? Pode haver a percepção deles lá nos Estados Unidos, mas eu não acho que agora vai haver nenhum ato de hostilidade aos Estados Unidos, nem a questão da dolarização, nem outras questões que podem
despertar esse sentimento anti-americano. Entendo. Agora, como a Rússia faz parte dos BRICS, né, e a Rússia está no momento envolvida numa guerra contra a Ucrânia, o senhor vê um risco desses outros países do bloco serem tragados eventualmente por sanções dos Estados Unidos, se eventualmente houver realmente um fortalecimento entre esses países do bloco em oposição e em resposta, né, às ações de ameaça por parte do Donald Trump? Eles podem ser, né? O Trump está ameaçando impor sanções para países que compram da Rússia, mas não é por causa do BRICS. Tem esses detalhes que Itália e Holanda ainda importam petróleo da Rússia, apesar do embargo, segundo o jornal Financial Times. Mas então eles entraram nesse pacote. A gente também África do Sul. Agora, eu acho difícil que ele vá colocar sanções sobre a Arábia Saudita, sobre a Turquia, sobre a China, que são sobre em relação ao comércio com a Rússia, porque, como eu disse, não é uma questão em relação à China, é uma questão em relação à Rússia. É diferente. Embaixador, para encerrar, eu queria comentar o seguinte: nessa nossa tradição diplomática prega que o Brasil mantenha uma certa independência, né, equidistância em relação às potências mundiais. Como é que o Brasil pode, na prática, responder às ameaças do Donald Trump, às ameaças dos Estados Unidos nesse momento, sem se alinhar automaticamente aos interesses da China? O Brasil não vai se alinhar automaticamente nem ao interesse da China, nem aos interesses dos Estados Unidos, nem aos interesses dos BRICS. O Brasil tem uma posição independente, o Itamaraty tem reiterado isso. O problema da percepção externa em outra direção é em função de declarações que são feitas por altas autoridades aqui no Brasil. Não há interesse do Brasil em se antagonizar com a China nem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil. A China é o primeiro maior parceiro do Brasil. O Brasil é um país ocidental pelos valores, pelos princípios, pela inter-relação com a União Europeia, com os Estados Unidos, mas nesses últimos 15 anos o Brasil desenvolveu um comércio e uma relação econômica com a Ásia muito grande. 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia. Desses 50%, 70% vão para a China. A China absorve 37% da soja brasileira. Você não vai se alinhar à China para ficar com a oposição americana, nem vai fazer o contrário. Vai esvaziar o comércio com a China para ficar alinhado aos Estados Unidos. Não interessa ao Brasil e eu acho que isso não vai acontecer. Então, eu não acho que vá haver esse alinhamento automático com a China, nem o alinhamento automático com os Estados Unidos e, como eu mencionei, nem o alinhamento automático com algumas políticas do BRICS que possam ser interpretadas como antagônicas aos Estados Unidos. Embaixador, obrigado pela nossa conversa aqui no assunto. Até a próxima. Obrigado, hein? Um abraço. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Túlio Cariello. Túlio, o Brasil está num momento difícil com os Estados Unidos, do Donald Trump, né, que determinou essa tarifa de 50% a vários produtos brasileiros. Queria saber de você em que medida a China e outros países asiáticos, por exemplo, podem ser uma alternativa para a gente conseguir escoar parte da produção que talvez não vá mais para os Estados Unidos com esse tarifaço. A nossa pauta de exportações para a China ela é muito diferente da pauta de exportações para os Estados Unidos, né? Enquanto a gente vende mais commodities para a China, né, como minério de ferro, soja, petróleo, carnes, as exportações para os Estados Unidos são mais concentradas em produtos de maior valor agregado, né? Então a gente tem, por exemplo, uma participação muito grande do setor de ferro e aço, aeronaves, tem também alguns produtos na área agrícola, como café, as carnes também, até o próprio petróleo, né? Mas é difícil a gente fazer um deslocamento desse mercado para a China, porque, primeiro, isso exige tempo, né? Não é uma coisa que a gente consegue fazer automaticamente, isso demanda, por exemplo, a busca por novos compradores, muitas vezes você precisa também
até do apoio do governo para abrir novos mercados em outros países, né? Então, esse é um processo de longo prazo, né? Por outro lado, eu acredito que existem alguns setores específicos que têm uma oportunidade maior na própria China, o setor de carnes, por exemplo. A China já é o principal comprador de carne bovina brasileira, eles têm praticamente metade do nosso mercado no exterior. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne brasileira e ficam com 15% de tudo que o Brasil exporta. Eles só perdem para a China. A parte de café, por exemplo, os Estados Unidos têm muito mais força do que a China, né? Embora a China hoje tenha um crescimento também no consumo de café, então eu acho que existe essa oportunidade. Agora, a gente tem que pensar também, como você comentou, em outros países na própria Ásia, além da China, né? Porque cada vez mais eu vejo que o comércio brasileiro tem se deslocado para a Ásia. Então, hoje, por exemplo, a gente já vende mais para Singapura do que para o Reino Unido, a gente já vende mais também para o Vietnã do que para a França, né? Só para comparar. Então, de fato, eu acho que existe uma certa urgência também de o Brasil buscar novos parceiros para poder depender menos desses grandes mercados, como a China e os Estados Unidos, né? Agora eu queria falar especificamente sobre o café, o setor que é um dos mais atingidos pelo tarifaço. O governo chinês liberou 183 empresas brasileiras para exportar café para a China. Esse movimento é simbólico ou há espaço para a China absorver parte da nossa produção de café? Eu acho que sim, existe uma questão simbólica aí, porque de fato hoje existe uma disputa entre os Estados Unidos e a China em diversos setores, né? A gente fala muito da área tecnológica, mas a questão do comércio é muito evidente também nessa área, principalmente porque os Estados Unidos perderam, de uma certa forma, a capacidade de ser um mercado atrativo para determinados produtos, principalmente na área agrícola, né? No setor de café especificamente, eu acho que existe um potencial muito grande na China, porque, de fato, né, a China é o país do chá, mas existe também uma população jovem na China que cada vez mais tem tido interesse pelo café, né? Então, hoje você vai em grandes cidades chinesas, em Pequim, em Xangai, por exemplo, e você encontra redes de cafeteria que estão no mundo inteiro, como Starbucks, por exemplo, mas também empresas chinesas que têm investido nessa área. Então, você tem um exemplo muito emblemático, que é o Luckin Coffee, né, que é uma rede de cafeterias chinesas, que inclusive já tem acordos aqui de cooperação com o Brasil para poder ampliar as nossas exportações de café, né? Então, quando a gente tem em mente que a população chinesa, né, de classe média, ela hoje já supera toda a população americana, né, devido aí, obviamente, às proporções, a gente tem que ter em mente também que tem esse mercado crescente. E o mais importante que isso, eu acho que é fundamental o Brasil também pensar na questão da agregação de valor, né? Nas nossas exportações. Esse setor de café, por exemplo, a gente exporta basicamente café verde para a China e também para os Estados Unidos, né? Que em última instância são beneficiados naqueles mercados, né? Ou seja, toda a agregação de valor é feita lá fora. Então o Brasil poderia também pensar em alternativas para exportar um produto premium lá para a China, tanto para os Estados Unidos e para outros mercados também, seja na Europa, seja na própria Ásia, né? Porque eu acho que esse é o caminho que a gente tem para elevar, de fato, o valor agregado nas nossas exportações, né? Túlio, agora a China tem mostrado presença forte no setor de carros elétricos aqui no Brasil, né? Nas ruas a gente vê muitas montadoras chinesas ocupando uma fatia grande do nosso mercado. Além desse setor, que outros setores despertam o interesse da China para investimentos aqui? Hoje essas grandes marcas chinesas, né, são atores incontornáveis no setor de carros eletrificados, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Eles têm fábricas em outros países latino-americanos, tem fábrica na Europa também, nesse setor tem sido um dos mais dinâmicos em termos de investimentos chineses por lá. Agora, no Brasil em particular, eu entendo que os investimentos nesse setor têm muito a contribuir, porque, primeiro, tanto a BYD como a GWM, né, que são as empresas mais emblemáticas nesse setor de carros elétricos aqui, entraram no Brasil ocupando fábricas que foram deixadas por empresas ocidentais, né, a Ford, a Mercedes, por exemplo, né, o que não só favorece a manutenção de empregos, como gera também um novo salto tecnológico na indústria automotiva, trazendo essa tecnologia do carro eletrificado, né? A importação de carros chineses pelo Brasil deu um salto em 2023 e atingiu US$1 bilhão. No ano passado, 3 bilhões. Neste ano, só até junho, o valor já passa de 2 bilhões. Mas o desembarque não é mais só de carro pronto. Fábricas inteiras têm vindo da China para cá.
e ocupando espaços que já foram de montadoras ocidentais, seja na Bahia, seja no interior de São Paulo. E os chineses têm reforçado em ritmo acelerado o interesse pelo Brasil. Em uma década, a China superou os Estados Unidos na quantidade de dinheiro investido aqui, principalmente em mobilidade, energia limpa e tecnologia. Por outro lado, quando a gente vê na parte comercial, eu entendo que existe sim desafio, né? Porque, de fato, houve um crescimento muito expressivo nas importações de carros eletrificados esse ano, né? No ano passado, principalmente carros híbridos para formar estoques aqui no Brasil, antes do aumento gradual de tarifas de importação que foi colocado pelo governo, né? Mas eu acredito que à medida que essas fábricas, como no caso da BYD e da GWM, começarem a produzir em volume aqui no Brasil, a gente certamente vai ter um aumento da participação de carros eletrificados de origem chinesa, mas com conteúdo local, né? Produzido aqui no Brasil, rodando nas ruas das cidades brasileiras, né? Agora eu queria entender um pouco mais desses investimentos da China no Brasil e na América Latina, além da indústria automobilística, em que setores há um investimento pesado dos chineses e, ao mesmo tempo, estratégico no nosso país? Olha, nos anos mais recentes, a gente tem visto um interesse renovado em áreas que já contam com investimentos chineses consolidados aqui no Brasil, como o setor de geração e transmissão de energia elétrica, né? Sobretudo na área hidrelétrica, com a continuidade aí de projetos de empresas gigantes como a State Grid, a China Tree Gorges, né? A própria CPFL de São Paulo, que tem capital chinês, né? Que já estão há mais tempo aqui no Brasil, mas cada vez mais também em setores ligados a energias renováveis, né? Como a energia solar, eólica, e aí entram empresas como a Speak, né? Que tem inclusive projetos no Nordeste do Brasil nesses setores de energias limpas, né? Além disso, também tem projetos interessantes em tecnologia da informação, com grandes empresas chinesas investindo aqui em startups brasileiras, né, como a Didi, que comprou a 99, que compete com a Uber aqui no Brasil, até com investimentos próprios, como o caso da Alibaba, da Kuai, né? Mais recentemente a gente recebeu também a notícia dos investimentos da Meituan, que vai competir com o iFood aqui no Brasil, e também na área de indústria manufatureira. Eu acho que esse é um ponto central aqui também, que inclui projetos no setor de eletrônicos, equipamentos elétricos, têxteis, inclusive, né, que é algo que era impensável anos atrás, tendo em vista que a China é um grande competidor aqui com as empresas brasileiras nessa área, mas principalmente no setor automotivo, né, conforme a gente comentou, e mais recentemente, né, principalmente aí nos últimos 2 ou 3 anos, a gente tem visto também um interesse muito grande na área de mineração, principalmente na área de minerais estratégicos. Então a gente tem investimentos aqui em estanho, ferroligas, né, que muitas vezes são usadas na indústria de alta tecnologia e transição energética, tem também interesse em projetos de cobre, lítio, né, ou seja, é uma área muito promissora. Então, quando a gente vê de forma geral, são muitos setores, né, que têm interesse das empresas chinesas aqui no Brasil. Os governos do Brasil e da China fizeram uma parceria nessa semana para a construção de um corredor ferroviário que quer ligar a Bahia ao porto de Xangai, no Peru. Estimativas do governo do Peru dão conta de que esse corredor ferroviário pode reduzir o tempo de deslocamento das cargas entre os países de 40 para 28 dias. O projeto inicial prevê que o corredor ferroviário passe pelos estados da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, até chegar ao porto de Xangai, no Peru. E o porto de Xangai é super importante para escoar a produção para a Ásia, especialmente para a China. Inclusive, o porto de Xangai foi financiado pelo governo chinês e inaugurado no ano passado pelo presidente Xi Jinping. Túlio, alguns analistas dizem que a política protecionista do Trump está jogando o Brasil no colo da China. Você concorda ou discorda dessa avaliação? Eu tendo a concordar com essa ideia, principalmente porque a China tem feito um trabalho muito importante de aproximação diplomática, principalmente com os países em desenvolvimento, né? Então, hoje a China é um país que oferece investimentos, oferece demanda, né, de forma geral, para produtos que países aqui da América Latina têm para exportar para o mundo inteiro, como é o caso do setor mineral, agrícola, né, energético de forma geral, petróleo, enquanto que os Estados Unidos, na verdade, têm tido uma postura muito mais voltada para dentro, né, saindo aí de grandes projetos multilaterais, né, tendo uma perspectiva mais negativa em relação ao multilateralismo, enquanto que a China hoje ocupa esse espaço, né? A China
de fato, é o país que tem sido o grande responsável, né, pela proposta de reformulação do sistema multilateral, né, desses grandes fóruns multilaterais também. Então, de uma forma ou de outra, eu vejo que a relação da China com o Brasil e com os países em desenvolvimento hoje é muito mais propositiva do que a relação dos Estados Unidos, por exemplo, com a América do Sul, né? Hoje a prioridade americana, inclusive, está muito mais voltada para a contenção do crescimento chinês. Então, hoje a gente está numa área aqui de disputa, no fim das contas, e eu vejo que a China tem avançado nesse setor, né, com propostas concretas de investimento, de comércio. Então, eu acredito um pouco que sim, que a China tem se beneficiado, na verdade, dessa política americana mais agressiva em relação ao Brasil, né? Agora, levando em conta que a gente exporta principalmente commodities e que a indústria chinesa, né, é um desafio enorme para a nossa indústria aqui, qual é o risco de uma dependência excessiva do Brasil da China? Então, a gente tem que pensar que para o futuro é muito importante o Brasil pensar em outras alternativas, né? Apostar principalmente na Ásia, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. A Ásia hoje tem países que estão passando, inclusive, por processos de desenvolvimento parecidos com o que foi feito na China, óbvio que em proporções menores, mas que acaba aumentando também a demanda por produtos que favorecem a urbanização desses países, né? No Sudeste Asiático, por exemplo, a própria África também, de uma forma ou de outra, também tem demandado mais produtos agrícolas. Então, acho que é importante a gente ter em mente que é necessário a gente diversificar as exportações para evitar essa dependência excessiva de um só parceiro comercial, né? Túlio, brigadíssimo pela sua participação aqui no assunto. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo assunto.